A paz de Cristo, querida família, hoje eu quero saudar toda a tua casa, toda a tua família e quero já declarar que as bênçãos do Senhor venham sobre tudo aquilo que você considera seu, que as bênçãos dele sejam superabundantes aí dentro da tua casa e sobre os teus projetos. Amém? Desde já, agora, no início do programa, meu coração está ardendo com uma palavra que se encontra aqui em Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 50. Diz assim: E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. A Bíblia diz que esse homem lançou a sua capa por terra. Este homem, que era cego, tinha uma capa que dentro do governo romano era aquilo que lhe dava permissão para poder ser um pedinte. Ele era um pedinte cadastrado na prefeitura romana. Olha só, ele tinha autorização pela prefeitura para andar sobre as esquinas e vielas de Jericó pedindo uma esmola. Olha como que até pedinte tinha que ter autorização. Naquela época a coisa era organizada, isso a gente tem que falar, né? Agora, esse homem já não queria mais permanecer naquela situação. Esse homem já não aceitava mais viver da forma que estava vivendo. Aquilo que você aceita, você convive. Se você suporta o seu casamento da forma que está, você vai conviver com ele da forma que está. Então, para de suportar as coisas. Querido, até um animal não aceita viver em gaiola, ele para de cantar, ele vai definhando. O tempo de vida dele diminui porque ele não aceita viver numa gaiola. Você não pode aceitar viver da forma que está vivendo. E se você não aceita, sabe qual é o tempo? De você lançar sua capa para longe de si. Não, peraí, eu não posso mais esperar. Eu me lembro de uma história de um sábio. Ele estava com o seu discípulo andando. E quando eles entraram numa fazenda, eles chegaram naquela casa e começaram a conversar com aquela família. Aquela família disse: Olha, mestre, sábio, aqui nós não temos muita coisa. Se não é aquela vaquinha, nem leite a gente tinha, porque através dessa vaca nós tiramos o nosso sustento. E olha a vida do jeito que está. Com ela a gente toma o leite, faz um queijinho e vê o que vai vivendo. Essa vaca é a única coisa que a nossa família tem. Aquele sábio levantou com o seu servo e foi embora daquela casa, deixando um pouco de espiga de milho ali. E ele, chegando um pouco distante, ele avistou a vaquinha da família. E ele disse assim ao seu servo: Pega a vaquinha. O servo, sem entender, foi lá, pegou a vaquinha e veio puxando ela pela corda. E quando chegou perto de um precipício, aquele mestre falou assim: Joga a vaquinha no precipício. Empurra a vaca. O servo ficou assustado e disse: Mas mestre, é a única fonte de sustento da família. O que eles vão fazer? Eles não vão ter mais nada. O mestre, sem dar explicações, ele falou: Isso é uma ordem, meu servo. Joga a vaca deles do penhasco. E com muita lágrima, aquele servo empurrou a vaca. Ficou indignado por algum tempo, mas as coisas foram passando, os anos foram se passando, e ele perdoou em seu coração o seu mestre, que para o mestre estava tudo bem. Depois de alguns anos, aquele mestre foi para a glória, morreu. Aquele servo se tornou mestre e ele decidiu que a primeira coisa que ele faria é ir na casa daqueles a qual ele empurrou a vaca do penhasco. E assim ele fez. Quando ele foi se aproximando daquela simples fazenda, ele ficou assustado e disse: Eu acho que eles venderam a fazenda. Eu queria tanto falar com eles e falar o que eu fiz, mas que não foi culpa minha. Mas eu vou entrar e vou perguntar agora. A fazenda estava toda diferente, mudada, uma grande casa foi construída naquela propriedade, uma grande plantação de milho, a coisa estava linda demais, vários gados. E quando aquele sábio bateu na porta, uma bela moça atendeu ele
E ele perguntou, é aqui que mora a família tal? A moça deu um sorriso e falou, sim, é aqui que mora. Por quê? O que o senhor gostaria de saber? Mas você tem certeza que eles moram aqui ainda? Estou vendo a fazenda toda mudada. Ela falou, meu pai ainda é dono desta fazenda. Entra, eu vou chamar. Ele ficou assustado, não entendeu nada. Sentou e se apresentou dizendo que era o servo daquele sábio. E o homem olhou bem para ele e falou, olha, vocês não acreditam o que aconteceu. Depois que vocês passaram aqui, não é que a vaca caiu do penhasco e morreu? A vaca morreu, nós ficamos sabendo no outro dia. Decidimos comer metade daquelas espigas que vocês deixaram. A plantação foi uma benção. Decidi mandar meus filhos para a cidade para estudar e trabalhar. Meus filhos se formaram em agrônomos. Estamos crescendo, enriquecemos, porque se não fosse a vaca morrer, o que seria de nós? Aquele servo começou a chorar. Ia chorar. O homem não entendeu nada. Falou, o que foi? Ele falou, nada. E aí ele lembrou que se não fosse a morte da vaca, nada teria acontecido. Existem algumas vaquinhas na sua vida que precisam cair do penhasco. Você precisa, como cego, lançar a capa e se levantar para viver uma nova vida. Às vezes, perder é ganho e ganho é perca. Às vezes, cair faz bem, porque com as nossas quedas é que nós extraímos as maiores lições da nossa vida. Fica com essa palavra, reflita nela e vamos adorar o Senhor. Por muito tempo esperei por esse momento em que pudesse soltar minha voz e entoar o meu louvor. Ao olhar ao redor não havia nenhuma circunstância que fizesse me crer nas promessas do meu Senhor. Mas hoje eu posso contemplar e com meus lábios declarar: se acontecer ou não acontecer, o meu milagre eu vou provocar. Pode acontecer, meu milagre não ver. Mesmo ainda sei que tuas promessas irão se cumprir. Tudo pode passar, a terra, o céu, também o mar. Quem prometeu, eu sei, é fiel. Fecho os olhos e vou confiar. Não vou desistir, eu vou esperar. Não importa o tempo e sim o momento, vou confiar. Não vou desistir, mesmo que zombem de mim. O Deus que faz a promessa também se encarrega de cumprir. Mas hoje eu posso contemplar e com meus lábios declarar: se acontecer ou não acontecer, o meu milagre eu vou provocar. Pode acontecer, meu milagre não ver. Mesmo ainda sei que tuas promessas irão se cumprir. Tudo pode passar, a terra, o céu, também o mar. Quem prometeu,
Queridos, você que está gostando da nossa programação, tem sentido que Deus te abençoado? Olha aí no rodapé do teu televisor. Tá vendo? Esse é o nosso endereço digital. Você pode entrar em acesso aí no meu Instagram. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu estou orando com o povo de Deus. É ao vivo mesmo, eu cumprimento você, bato um papo. Entra aí no meu Instagram, você vai poder ser abençoado com este conteúdo especial para você. No nosso Face, em todas as redes sociais. Olha, e temos um detalhe, o nosso site. Olha que maravilha! Nosso site está totalmente renovado. Temos uma pessoa totalmente capacitada que está renovando totalmente o nosso site. Entra lá, dá uma nota no nosso site. O que você achou dessa nova roupagem que o nosso site está tendo? E também, tá vendo o número aí? Esse é o número do nosso telefone aqui, do nosso WhatsApp. Liga para nós, ó. Quero orar por você. Quero colocar o seu nome neste livro da oração. Estou levando o seu nome para o altar, meu querido. Vou orar por você, vou interceder pela sua vida. Liga para nós, manda uma mensagem. Esse telefone é o nosso SOS Oração. Colocou o nome no livro, só o primeiro nome, não quero mais nada. Quero só orar. Quero viver minha vocação, meu chamado, minha eleição, orar pela tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero agora apresentar para você a palavra de Deus. E na sequência, pregação. Eu quero falar hoje, antes de enraizar e frutificar, tem um princípio e um fim. Existe semeadura e colheita. Eu quero falar sobre isso. Semeadura e colheita. Eu quero usar a vida de um homem chamado Isaac. Semeadura e colheita, plantio e colheita jamais cessarão enquanto houver terra. A Bíblia diz que existe uma lei de semeadura e colheita. Em Gálatas capítulo 6 diz assim: ó, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Porque aquele que semear na carne colherá corrupção. Mas aquele que semear no Espírito, diga, semear no Espírito, esse colherá da vida eterna. Em Oséias capítulo 8, verso 7, a Bíblia diz que aquele que semeia vento, ele tem uma colheita de tempestade. E eu quero aqui pegar emprestada a vida desse homem de Deus, Isaac, filho de Abraão, filho de um homem chamado de pai da fé, para que ele comunique para a gente hoje, para que o Espírito de Deus tenha liberdade para falar com a gente hoje, a respeito daquilo que a gente faz e daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente planta e daquilo que a gente colhe, daquilo que a gente semeia e daquilo que a gente vai tirar para nós. Diz assim a palavra de Deus, pode ir passando por favor. Número 1, obedeça no meio da crise. Gênesis 26, de 1 a 6 diz: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessas terras mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. Você quer ter uma colheita abundante? É interessante, pastor. Ano passado, não sei se o senhor vai lembrar, nós combinamos de fazer um seminário aqui, uma conferência sobre finanças. Você lembra disso? Chama-se Bênção Financeira. E eu vou dar para vocês alguns conceitos aqui. A gente passa um tempo de pandemia. Tem gente confiando no governo, que está fazendo muito bem o seu trabalho. Tem gente que está confiando que vai cair do céu alguma coisa. Preste atenção nisso, querido. Existe um princípio de bênção, que é o princípio da obediência. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 15 diz: se você atentamente ouvires a minha voz para obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, os teus filhos, a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas,
a tua sementeira vai ser abençoada. Tudo que você puser a mão, o Senhor abençoará. O Senhor estará contigo nos teus celeiros. Deus, Ele está forjando em você o filho que Ele quer ter. Casar a gente vai, não, a irmã ficou até triste, será que não? Mas você não vai casar nem com príncipe, nem com anjo. Você vai casar com gente, com pecador igual a você. A gente tem que parar de romantizar a Bíblia. Tem muita gente romantizando a Bíblia. Por que as pessoas vêm para a igreja? Porque eu quero uma solução para o meu casamento, eu quero uma solução para a minha solidão, eu quero uma solução para o meu trabalho, para o meu desemprego, para a minha falência. Eu estou na igreja porque eu gosto do pastor Kleber. Eu estou na igreja porque o louvor é aleluiado. Aí sabe o que acontece? Quando o casamento se acerta, porque Deus vai acertar teu casamento. Quando a solidão acaba, porque Deus te leva para o altar. Quando as suas finanças são restabelecidas, o teu emprego é garantido. E quando você tem de novo alegria e o louvor, você fala assim: agora não quero mais a igreja, eu já tenho tudo. Por quê? Porque em vez de amarem a Deus, eles amam as coisas. O problema hoje é que as pessoas só têm compromisso com o seu sentimento. Não, eu estou sentindo, eu adoro um cafezinho. Pastor, que cafezinho, eu adoro aquele culto. Aí o dia que o culto não é bom, o pregador não está inspirado, o louvor não está bem, fala assim: hoje eu não adorei. Gente, o nome disso é sentimento, e o sentimento é mentiroso. A gente não abandona as nossas promessas, porque a gente está assim: eu estou sentindo de Deus. Querido, eu sinto tudo de Deus, mas o dia que eu não senti nada, eu permaneço com Deus. Tem muita gente que não consegue colher, porque é desobediente, ou é obediente de bom tempo. Se dá, eu entrego; se não dá, eu não entrego. Quando dá, eu oro; quando não dá, eu não oro. Quando eu estou cansado, eu vou dormir, mas quando eu estou alegre, não, aí eu vou adorar o Senhor. 80% de quem está aqui está apertado financeiramente. Ele bota a culpa em todo mundo, na pobreza dele, na falta de estudo dele, na falta de oportunidade. Ele coloca a culpa no governo, na taxa de juros, no banco. Olha para mim. Enquanto você falar isso, a tua vida financeira não vai consertar. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Kelly, sou secretária pessoal do pastor Kleber Francisco, presidente da igreja Jesus Cristo é Poder. E hoje eu estou aqui para contar um pouco do meu testemunho. Antigamente eu era uma pessoa boêmia, gostava muito de festa, bebedeira, curtição, passava dias fora de casa, onde deixava a minha família preocupada, sempre muito preocupado com a minha situação. E um certo dia tinha relacionamentos abusivos, tanto de xingar, de falar, de brigar, de brigas feias, aonde várias vezes já fomos parar até na delegacia. E aí um certo dia uma amiga minha me chamou para conhecer uma igreja. E quando ela me falou o que ela fazia dentro da igreja, eu ainda brinquei, zombei dela, falei que ela não tinha idade para aquilo, que era bobeira, que era loucura, e sempre chamava ela para vir para as festas comigo, e ela sempre recusando. Aí um certo dia eu decidi conhecer realmente esse mundo que ela vivia, e decidi ir para um retiro de jovens. E nesse retiro de jovens, eu comecei a observar vários jovens se sentindo a presença de Deus. Eu não entendia exatamente o que era. E foi quando eu cheguei lá na antiga Sabesp, que é hoje a El Shaddai. E aí eu me envolvi com vários jovens, eu ficava observando à distância, eu queria sentir aquilo que aqueles jovens sentiam. E aí eu comecei a prestar atenção e para mim no início foi muito difícil, porque eu me achava um pouco diferente no meio deles. E aí quando eu comecei a me entregar, eu senti alguma coisa que não tem explicação. Eu decidi a me envolver, decidi dar voz
ao Espírito Santo. Me envolvi dentro da igreja como voluntária, conheci as pessoas e hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, eu estou aqui como secretária do pastor. A minha vida foi totalmente reconstruída, a minha vida sentimental, a minha vida profissional. Um dia aconteceu um fato muito interessante, foi quando eu já estava aqui na igreja trabalhando como secretária e chegou uma autoridade que era um delegado e eu fui recepcionar esse delegado. E aí, quando eu olhei quem que era, eu pensei, meu Deus, de tudo que eu passei, de tudo que eu aprontei, de brigas, de envolvimento com pessoas erradas, e hoje eu estou aqui recepcionando uma autoridade com uma dignidade que Deus me deu. Que tudo aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero que Deus faça na sua vida também. E não foram as pessoas, foi uma decisão que eu tomei, foi uma oração sincera com Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa e espero que esse testemunho venha edificar vocês também. Amém, queridos? Você já ouviu a palavra de Deus. Antes de eu orar por você, eu quero passar para você um vídeo de um aplicativo 100% gratuito que você pode acessar e enviar para qualquer pessoa do globo terrestre. Aonde ela estiver, pode estar lá no Alasca. Ela vai clicar, tem internet lá, ela clica, ela já vai ter um conteúdo digital de primeira linha. Assista esse vídeo e daqui a pouco eu vou orar por você. Você já baixou o aplicativo da Igreja Jesus Cristo é Poder? Com o aplicativo você fica por dentro de tudo que acontece em nosso campus e JCP e pode acessar de forma interativa fotos, vídeos e mensagens edificantes, além de encontrar um núcleo mais próximo de sua casa, fazer sua leitura bíblica, criar seu plano de oração, acompanhar nossos cultos ao vivo, acessar todas as nossas redes sociais, enfim, você pode realizar até suas contribuições e doações sem sair de casa. Está precisando de uma oração nesse momento? Acesse o ícone SOS Oração e imediatamente você será atendido. Um serviço disponível 24 horas. Como você viu, sempre fazemos o melhor para ficar muito mais perto de você. Não perca mais tempo. Baixe agora mesmo. Igreja Jesus Cristo é Poder. Disponível para o sistema operacional Android e iOS. Amém, queridos? Quero orar por você. Eu creio que se nós consagrarmos esta água, uma gota de milagre pode vir nela e Deus te abençoar. Vamos orar? Vamos agora consagrar esta água? Oramos. Senhor Deus todo precioso, eu consagro esta água agora e peço ao Senhor que uma gota de milagres esteja sobre esta água, que a tua presença venha sobre ela, que a tua glória venha sobre ela e sobre esses que comigo oram. Tem pessoas desempregadas, Pai, que precisam de uma porta de emprego. E o Senhor é Deus que pode abrir agora as portas para este teu filho. O Senhor é o Deus que pode livrar esta pessoa, Senhor, desse vírus maldito, porque o Senhor é um Deus de milagre, cura. Aquele que está internado, que receba alta. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer, meu Deus, saúde ao povo brasileiro, ao povo linense, ao povo desta casa, desta pessoa que comigo ora. Eu peço a Ti, Deus, manifesta o Teu poder sobre esta família, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Toma da água abençoada. Que Deus te abençoe, meu querido. Se esse programa foi uma bênção para você, compartilhe ele com outras pessoas. Permita que mais vidas sejam abençoadas. Até a próxima.